O programa Bungle Bang é tudo pelo estilo. Rafael Mite, vamos! Que vou mudar a regra do jogo. Era tava duvidando, vai lá tirar o copo. Buju, buju, vê. Sou a única esperança da minha mãe, a última jogada do meu pai. Me tira a vergonha, Zambé. Me ficha nunca pode molhar. Não aponta dedo, mas eu não fiz nada. Benção pra todos que estão nessa estrada. Chora, ora, determina pra que Deus ilumina. Se nem mesa na sala te imagina a comida. E nessas amizades encontras a amizade do peito, do corpo e do bolso. Então, essa barriga vazia tem sido terapia. Avisa Guida, avisa a tia que a tropa tá atrás da vaquinha. Tens tua caçola de depender dos pais, né? Já eu, meus pais dependem de mim. Então, minha ficha nunca pode molhar, mamã. Minha ficha nunca pode molhar. Vamos sair mesmo, mas eu não vou gastar como andas gastar. Minha ficha nunca pode molhar, mamã. Minha ficha nunca pode molhar. Me fofocam, me estendem, ofendem, mas que viver não dá pra se imitar. Perdão, mormão, minha ficha nunca. Bungle Bang é na rádio Girassol. Nem todos que me dizem Senhor entrarão no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai. A tua vida fala mais de mim. Qual é o mal que eu te fiz? A tua vida fala mais de mim. Qual é o mal que eu te fiz? A tua vida fala mais de nós. Qual é o mal que vos fizemos? Ah, primeiro se repara. Organiza a tua vida. Eu não sou filho do teu pai. Eu não sou filho da tua mãe. Eu olho pra si e olho pra mim. Todos nós somos filhos do sol. Xemana e o caminho é som. E o caminho é som. Você virou Jesus. Jesus viveu pra nos agradar e meteram na cruz. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu pra agradar você? A pessoa invejosa é tipo uma birra choca. Só dever, ninguém quer beber. O pouco é meu e o muito é teu. Este orgulho nunca vai te enterrar. Já não me humilharam muito, agora sou chefe. Me deixam brilhar como Deus o escreveu. Maldito o homem que confiava comigo. Meu amigo, lhe mataram um amigo. A filhada ficou com o padrinho, empregada ficou com o patrão, A tua vida fala mal de mim. Qual é o mal que eu te fiz? A tua vida fala mal de mim. Qual é o mal que eu te fiz? A tua vida fala mal de nós. Qual é o mal que vos fizemos? Primeiro se repara. Bungle Bang na 102.7. Sorda! 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 Não vado su na vida, adesso non vado su na sorda! Non vado su na vida, Ei! sorda! Também te chamo cutanina, assim! Sorda! Boa tarde, Angola, boa tarde, Luanda! Sorda! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Bungle Bang! Já são 16 minutos na sua rádio! E hoje só estamos a tocar novidades! Já ouvimos Russo Capa, The Little King, Rei Loi, agora estamos a ouvir Sorta! João Lourenço do Kuduro!
É o Bungle Bang, tu já sabes que todas as quintas das 17 às 18 horas estamos no ar. E sempre com um tema importante. Os nossos convidados já estão na casa. Temos dois camaradas com mindset avançado no Kuduro. Essa hora todos os programas estão no pause. Estão no pause porque nós estamos no play. Sorta mesmo! Boa tarde, audiência! Boa tarde, quem nos ouve de Capina Cunene! Aos taxistas, meus amigos, boa tarde! Aos motoqueiros, boa tarde! Para quem neste momento sai de serviço para casa acompanhado no programa Bungle Bang, o meu muito boa tarde! Bungle Bang! Na 102.7. É o Kuduro no ar e tu já sabes que essa hora não tem para ninguém teto máximo. E hoje vamos falar de um tema super pertinente. Kuduro versus oportunidades de emprego. Como é que estamos? Como é que está a classe? As associações, as cooperativas estão a funcionar como deve ser? Então eu tenho um Chilola de Almeida, que é o... Vamos saber daqui a pouco. Temos o Chicoica, que é o... Vamos saber daqui a pouco, que vão falar connosco sobre este tema. Mas agora vamos ouvir mais um bocadinho de Sorta. E nós... voltamos já. Ei, Angola, eu esqueci isso. Melhor país do mundo é Angola. Eu me pergunto se não tivesse Kuduro nesse país, com tantas situações complicadas e tal, todos os dias frenéticos, se não tivesse Kuduro. Vocês já repararam que a única coisa que consegue tirar-nos de alguma situação assim bem apertadinha da nossa life é o Kuduro? Kuduro é o estilo do país, é o movimento nacional que o país abraçou, os angolanos gostam. É o melhor estilo do mundo, eu digo, e vou dizer todas as quintas, se nós ficarmos calados durante um ano, a cultura nacional ficará em silêncio. João Lourenço do Kuduro, meu muito boa tarde. Eu Sorta. Chilola de Almeida, boa tarde. Boa tarde, Bebo Clone, boa tarde, auditório. Estamos juntos. Chicoica, boa tarde. Boa tarde, Bebo Clone, boa tarde, programa Bungle Bang a todos os ouvintes em casa 102.7. Cá estamos nós. Boas, sejam todos bem-vindos, ou sejam bem-vindos ao programa Bungle Bang. E hoje vamos falar de um tema muito pertinente, muito atual, muito vivido no nosso país. Mas antes deixa reforçar o contacto do programa, que é o 934 0970 69. Tu que estás acompanhando o programa pode participar deixando a sua mensagem para que a gente leia aqui no programa sobre o tema Kuduristas versus oportunidade de emprego. E o contacto é 934 0970 69. Bem, Chicoica, Chilola de Almeida, nós temos muito que falar sobre este tema, visto que o nível de desemprego na classe artística kudurística é abismal. Então a minha questão vai, dada a importância cultural do Kuduro no país e o papel que joga no entretenimento, vocês sentem valorizados pelo Estado angolano? Chicoica, fala comigo. Bem, sentimos valorizado? Não, eu digo que não, porque não há apoio institucional. O que falta é intenções do nosso próprio Estado levar a sério a nossa própria classe. Agora estamos a caminho de 30 anos do movimento, desde 1996, 2025, que este Kuduro tornou-se um estilo musical em 1996, de estilo de dança a um gênero musical. Atualmente, 30 anos depois, organizamos-nos em cooperativas e associações e nem com isso o nosso Estado põe a mão. É uma coisa de dizer que Bebo Clone há pouco tempo disse que um mês sem o Kuduro a nossa cultura desaparece. Um ano sem Kuduro a nossa cultura deixa de existir. Okay. Por esse motivo é que os fazedores de samba, kizomba, fora do país
tornam-se kuduristas cá em Angola, são artistas de samba e kizomba. Então, se o nosso Estado fosse dinâmico, várias instituições como o Ministério da Educação, o Ministério do Interior, o Ministério da Ação Social, Assistência Social, o Ministério da Juventude e Desporto, unissem-se e olhassem para o Kuduro como parceiro fiel para ajudá-los em certas coisas, eu acho que esse Kuduro nós seríamos milionários, teríamos muito para frente. Se tu olhares atualmente um kudurista que tem problema de saúde, simplesmente lhe falta 50 mil contas para ele tratar, ele vai logo nas redes sociais pedir ajuda. É porque a nossa classe não é tida nem achada nas decisões políticas do país. E nem achada nas decisões políticas do país. Falou o Chicoica. Fala comigo, Chilola de Almeida. Concordo plenamente com a abordagem do Chicoica e deixa-me aqui também deixar um trecho. Em 100 kuduristas, você tem 10 empregados e 90 desempregados. Isso representa uma cifra negativa, mas nós estamos alinhados a quem de direito. Tanto é que nos organizamos, conforme disse o Chicoica, em cooperativas, em projetos sociais, em associações e etc. Nós também temos estado a ouvir que uma série de benefícios o governo angolano destinou para a juventude, mas infelizmente a classe kudurística não é contemplada nestas benesses. É daí onde nós queremos aqui apelar já a partir das rádios que prestem mais atenção ao movimento, porque até agora passou a ser o estilo angolano com maior popularidade e com maior capacidade de intervenção com as massas associativas e com as comunidades. Okay. Ou seja, eu acho desnecessário a forma como são tratados os kuduristas e o kuduro em si. Se alguma coisa entendermos que está errado, há que haver uma conversa aberta com os kuduristas, Ministério da Cultura e outros ministérios, sentar com os kuduristas e orientar qual é a melhor forma de fazer arte, qual é o tipo de arte que acham que devia ser feito para a preservação dos nossos valores. Mas a falta de apoio para alguns projetos que possivelmente serviriam como um parceiro do Estado para criar postos de trabalho, uma vez que não há emprego em função das dificuldades econômicas que vivemos no país. Eu acho que essas cooperativas deviam ser abraçadas. Mas então, Chilola de Almeida disse que os jovens não se organizam. E temos aqui 2 representantes que lidam diretamente com empresas. Estamos a falar cooperativas que estão documentalmente organizados, aliados e legalizados. Por que ainda esta burocracia, este empecilho para que se chegue os orçamentos ou o valor devido para que se corra como um premeditado? Se nós falarmos propriamente das nossas organizações, vai parecer que há uma intenção da nossa parte em puxar benefícios para nós. Certo. O que nós queremos é que haja uma certa inclinação, um tratamento especial e olharem para os kuduristas como o representante artístico da maior franja do país e que muitos deles vivem na vulnerabilidade. Bem, pegando até essa deixa que o Chilola bem acabou de frisar, recentemente nós tivemos e vimos, né, todos nós, os meninos das tropas da CAOP, A, B, C e D, que são grupos que levavam o terror naquelas áreas de Viana. Que praticavam delinquência. E nós vimos o movimento, a intenção do Guma Store em juntar-se com aqueles meninos, resgatar aqueles meninos. E hoje em dia, todos os meninos das CAOPs... Olha, falando desses meninos, Chico, que eu vou mesmo lhe cortar, que é importante, quando esses meninos viralizaram por abandonar o crime e começar a cantar, todas as instituições do país tiraram foto com os rapazes, mas nenhuma delas ofereceu uma bolsa, uma formação técnica, um posto de trabalho. Estamos numa sociedade que nós precisamos que as pessoas de direito querem simplesmente que a foto viralize para falar hoje, que estão, hoje de facto não estão. É ali. E se for assim, o que vai acontecer é que os artistas vão continuar, os kuduristas, na vulnerabilidade e a morrerem vítimas de doenças prolongadas, porque não têm condições nem de comer, nem de se tratar. Então o que se deve fazer, Chicoica, para que mudemos esse quadro, ou para que se mude de forma mais urgente este quadro? Vai parecer que estou sendo repetitivo, mas não. Eu constantemente faço apelações às instituições como o Ministério da Educação, o Ministério da Juventude e Desporto, o próprio Ministério do Interior. Tive cá recentemente num dos programas em que falei isto, que o Kuduro é dos estilos que tira mais jovem da delinquência do que qualquer instituição desse país. Certo. O Kuduro é dos únicos estilos que mais reintegra jovens em péssimas condições de vida para o melhor. Estamos a ver atualmente senhoras a estar envolvidas, até nós estamos a chamar de uma forma engraçada,
Kuduro terceira idade. Exatamente. Onde senhoras que supostamente... Atualmente é um fenômeno. O Ministério da Reinserção Social devia olhar para essas senhoras e dar formações de empreendedorismo, para elas procurarem fazer qualquer coisa, porque estão na terceira idade, mas ainda querem fazer cultura. É ali onde as instituições dos Estados devem aparecer para dar ajuda. Uma mãe do Massanó e outras senhoras que hoje em dia estão a procurar entrar no movimento é para ver se porventura ganham qualquer coisa para sustentar os seus filhos em casa. E não somos tidos nem achados, conforme eu acabei de falar. O Ministério da Juventude e do Desporto não faz nada para nós. Do mesmo jeito que eles pediram-nos para a gente nos organizar, estamos organizados. A cooperativa multilateral, tudo pelo Kuduro, existe há sensivelmente 4 anos. A cooperativa agrícola, dos kuduristas também existe. Com estrutura, com acompanhamento nenhuma dessas instituições, desses grupos criados no movimento, recebeu alguma coisa. Há iniciativas individuais, como a iniciativa do K2, que recentemente o governo provincial de Luanda meteu a mão, que é a iniciativa da Vila dos Kuduristas, que já existe há sensivelmente 7 ou 5 anos, e só agora o atual governador meteu a mão nisso. Eu pergunto, vai ser sempre iniciativas individuais que vai fazer funcionar, ou o próprio Estado, no seu orçamento, deve anexar qualquer verba para esse movimento? A pergunta que não se quer calar é, quando o nosso Estado fala de políticas da juventude, por que somos excluídos? Por que a nossa classe é excluída? Tipo, entregas de residência, conforme outras instituições, como o Ministério da Juventude tem feito, instituições como de apoio do combate à pobreza. Nós não somos inclusos nisso. Mas por que não são inclusos? Sendo que somos a classe que mais movimenta. Aí vem no nosso país, a questão da vontade política. Classe mais paupérrima do país, essa pergunta nós não conseguimos responder porque nós somos os lesados. Eu falo que é falta de vontade política. Nós somos os lesados. É falta de vontade política. Porque se porventura houvesse vontade, obviamente que a gente já estaria, não sei onde é que a gente estaria. Eu vou só dar um exemplo bem prático. 30 anos de Kuduro, o Kuduro nunca teve nos maiores festivais internacionais. Meu nome é Chicoica, que é o Laurentino, é uma empresa. Imagina o Chicoica render mensalmente 5, 6 milhões de kwanzas. Quantas pessoas estarão a trabalhar na minha beca? Eu sou uma empresa. O Xilola é uma outra empresa. Nós não estaríamos atrás de emprego, nós estaríamos a dar emprego à juventude. Não estaríamos a ajudar o Estado. Estaríamos ajudar o Estado a criar postos de trabalho. Porque nós somos contribuintes desde ativos. Que essas organizações sejam financiadas. E nós estamos a ouvir falar de muito crédito na rua, só não sabemos onde é que vão parar, porque as nossas cooperativas nunca foram contempladas, não são vistas nem achadas. E atenção à julgada, nós somos artistas, mas foram nos obrigados que têm de criar cooperativa para terem direitos a apoios para sustentarem as vossas famílias e as vossas carreiras. Essas cooperativas foram criadas, as associações foram criadas. Mas ainda assim, mesmo criadas, legalizadas... Mas só as organizações do Kuduro, porque as outras têm estado a receber alguns benefícios. Complicado nós isso. do Kuduro não. E vocês falaram um bocadinho sobre o resgate, não é? Sendo que é a classe que mais resgata os jovens, tira os jovens da delinquência e não só. A minha questão é, ouvimos que o Kuduro tira muitos jovens da delinquência. Como sustentam após o resgate? Tudo bem, Chicoica tirou 70 jovens da delinquência. Certo. Agora, como dá continuidade nisso? Como funciona isso? Bom, ali vai, o projeto não é dado a sequência. Por esse motivo é que vemos que os meninos da tropa da KOP hoje estão na televisão, uma semana depois vamos ouvir que um deles foi novamente roubar botija, porque não houve continuidade, porque eu não sou financiado para dar sustentabilidade a essas pessoas. No momento que eles estavam logo no top e todo mundo a ver eles aparecer, seria um momento que outras instituições podiam abraçar o projeto e dar sequência, dar sustentabilidade. Sim, coisa que não há. Tu podes dar princípio, mas depois, como é que vai sustentar? As administrações municipais, será que ajudam nessa questão? Não que ajudam. É complicado, não é? Chicoica, Xiloila, nós sabemos que o projeto Top Kuduro Patriótico também criou um projeto igual a esse que resgatou muita gente da delinquência e criou N projetos para que dinamizassem-se e não entrarem novamente na delinquência. Bom, mas como é que ficou este projeto até o momento? Aqui é uma presente, questão que nós temos que referenciar. O esforço dos kuduristas e do Kuduro de resgatar jovens da delinquência, isso o governo angolano e o país devem agradecer. Agora, a delinquência está ligada a uma questão muito lógica, está ligada à vulnerabilidade, à pobreza das pessoas. E, mano, se a gente aconselhou o miúdo aceitou hoje, não há condições de mudar consideravelmente o estilo de vida para a recepção desse rapaz, ele vai voltar a
a cometer crime. Daí que esses projetos não tiveram sustentabilidade porque não houve E são acompanhamento, projetos não de houve esforços suporte. próprios, projetos de... Não houve suporte, não houve acompanhamento, não houve financiamento, não houve nada. Houve aproveitadores que vieram tirar foto, que meteram nos relatórios dele para se beneficiarem Depois, desse no final- esforço dos kuduristas. Mas a questão é que, por falta desses apoios, esses projetos param. E depois vem aí a situação. O miúdo fica aqui a cobrar o Xilola como se o Xilola tivesse tudo pra e é lhe dar, obrigado sim. a dar. Sim. Estás a perceber? Tem que cobrar no Chicoica, Xilola, então no Cubico não tem nada para Yeah, pitar e tal. yeah. Você está preso com esse miúdo, você tem que dar um apoio e você que também não tem. Mano, e é aqui onde nós queremos mais uma vez reforçar ao Estado angolano que é importante que se olhe para esta classe. E porque vai chegar um período que se avizinha que é muito mais complexo, onde alguns aproveitadores podem pegar desses jovens ou essas questões que estamos a acabar de referenciar e fazer dela máquina de outros assuntos. Certo. É importante que se olhe para este grupo de jovens que fazem muito pelo país. Há jovens a saírem, mas não temos garantia de que não vão voltar. Sim. Ele fala hoje. E nós giramos nos bairros mais difíceis. Nós fomos. Em todos os cantos de Luanda, que nos a gente bairros, vai, os bairros que, tu no ponto encontras de vista um jovem que é lotador. policiamento é chamado de bairros vermelhos. Sim, sim. Nós entramos para falar com os miúdos, mano. Nos Dangerês, nas Fubus, nas Caopes, mano. Como é que chama aquele Cacoaco, bairro? Funda. Entramos nesses bairros e falamos com eles. A Polícia Nacional nos acompanhou, é testemunho desse facto. E temos relatórios para provar que isso aconteceu. Mas não tínhamos garantia de conseguir manter esses rapazes no caminho que decidimos aconselhar, que é o caminho de abraçar a arte e abandonar o crime. Não temos como lhes manter, porque não temos nada para poder dar sustentabilidade àquelas dificuldades sociais que eles passam, mano. Há bairros ali onde os miúdos eram delinquentes, fomos lá analisar, mano. Eu acho que você bebe o clone lá naquele bairro também, és ficar delinquente. Bebo Clone, eu tenho sempre falado Chico, com eu vou cortar. É complicado. É complicado. Bungle Bang é isso. É trazer o que tem de ser feito para a mudança do estilo Kuduro. Mas agora eu vou para um momento de boa música e nós voltamos para dar continuidade no tema que é Kuduristas versus oportunidade de emprego. Eu já volto. Na pobreza ou na riqueza, meu país, todos juntos por uma Angola melhor. Projeto Kuduro Patriótico. Negro chato, Angolano é aquele que valoriza o país, respeita a nossa bandeira, trabalha e não dá bandeira. Eu sou aquele que valoriza o país, respeito a nossa bandeira, canto e não dou bandeira. Canto é fácil, Kuduro patriótico, hoje me tornei orgulho deste povo. Canto é fácil, Kuduro patriótico, hoje me tornei orgulho deste povo. Eu mamãe, me tornei eu mamãe, me tornei orgulho deste povo. Sulano Tirai, tanto faço Kuduro patriótico. Hoje eu sou orgulho deste meu povo. Nunca pensa em desistir, trabalha no duro, vais conseguir. Tudo bem, a vida tá muito dura. Fica parado, não vamos à luta. Sofrimento ensina a ser homem, quem não trabalha, mano, não come. Vamos pegar no sofrimento, usar ela de motivação. Trabalhar no duro faz parte para poder ganhar o nosso pão. Mais uma vez começou o dia, como mãe lindo, bom dia. Sou africana de raiz, desejo uma Angola melhor. Nada de mulher meretriz, larga e você vai vencer. Com a força da gingambança, pra tu mudar nunca é tarde. Enganas a minguila loque, caminho é pra frente, vamos vencer. 74. somos o país do futuro. Faça tua parte, cada Kuduro. Pensaste que tudo é escuro, é nessa luta eu não me apuro. Pensando nos antepassados e naquele que nos deu a vida. Pela glória dessa pátria, foram luta e muita batalha. Angola hoje é minha marca. Angolano é aquele que valoriza o país, respeita a nossa bandeira, trabalha e não dá bandeira. Eu sou aquele que valoriza o país, respeito a nossa bandeira, canto e não dou bandeira. Canto é fácil, Kuduro patriótico, hoje me tornei orgulho deste povo. Canto é fácil, Kuduro patriótico, hoje me tornei orgulho deste povo.
Bang, na 102.7. Cuchu cuchu da mamã, cuchu do papá. Cuchu cuchu da mamã, cuchu do papá. Vou te meter nas costas, vou te meter nas costas, vou te meter nas costas, eu vou te meter nas costas. Cuchu cuchu da mamã, cuchu do papá. Cuchu cuchu da mamã, cuchu do papá. Quem não se atualiza fica no tempo e o game tá violento. Nós somos daquele tempo, você bengala ficou no tempo. O mesmo dread que critica tá na lista dos que pedem bis. A música é tipo nas vá. Eu passei na recluta de rimas, só comando. No meu black eu aqui mando. E mesmo parado eu ando. Pausado, camuflado, movimento assim e o gueto. Aqui que tá parado porque tá dançando o pensamento. Cuchu cuchu Da mamã. Fica quieto, mais rápido ou mais cedo. Quem Ei! faz o vento. 17h37 minutos na sua rádio Bungla Bang. cuchu cuchu da Ei, cuchuda, ei. Antes ouvimos Lola de Almeida com o Duro Patriótico. Agora estamos a ouvir Lola e Manexa, não Chicoica. Pronto, é xixi, né? Não é de xixi, é de Xilola e xi de Chicoica. E esta música tem também um dedo do Manex. É o Kuduro no ar. E o tema de hoje é bem pertinente. E é muito retórico também, não é? Porque é incrível. Os jovens se organizam. Tudo bem, vocês jovens não se organizam. Como é que nós vamos vos financiar? De repente os jovens olham numa outra dinâmica e se organizam. Documentos organizados, legalizados, terrenos prontos para colocar a mão na massa. Agora os créditos, os financiamentos é que fogem. Complicado, não é? Chicoica, nós temos a Associação dos Kuduristas. Certo. E que já está criado faz tempo. E nós ouvimos muito zum que recebe daquilo. Essa associação, na vida dos kuduristas, cria algum impacto? Como é que está? Bem, a Associação dos Kuduristas, que é dirigido pelo B Black, que é o presidente da Associação dos Kuduristas de Angola, nesse caso, ACA. A ACA foi criada, se não estou enganado, em 2015, em dezembro de 2015. E o seu estatuto é bem claro relativamente à questão das eleições em 4 anos. Eleições essas que nunca aconteceram porque, segundo o B Black, os relatores, que ele não apresenta relatores nenhum a ninguém. Mas também temos conhecimento, por uma conversa que eu tive com ele recentemente, e tive desavença com ele por causa dessas questões de pedir relatórios, de pedir informações de como é que a associação tem sido dirigida nesse tempo de que foi criado. Ele simplesmente diz que a própria associação também não recebe grandes apoios. Mas deixei de cobrar na associação ACA porque pude entender que a associação é simplesmente uma associação e nem uma instituição para fins econômicos, uma instituição com fins simplesmente sociais, sem fins lucrativos. Por esse motivo, atualmente, a intenção é olhar mais para a cooperativa Multi-Estatuto pelo Kuduro e também a cooperativa agrícola dos kuduristas, aonde o Lola de Almeida é presidente. Então, essas duas cooperativas foram criadas no sentido de dar um suporte à própria ACA em si, já que o próprio B Black abriu-se mais um pouquinho e passou a dar mais informações de como é que está a funcionar a própria associação. Nós, como cooperativa, estamos alinhados com ele, mas também nem a ACA, nem a cooperativa dos kuduristas, que são duas cooperativas de kuduristas, se tem recebido apoio do próprio Estado. Que funcionar, elas funcionam. Mas agora, apoios financeiros para tornar a máquina funcional, nós não recebemos. Bom, Bebo Clone, eu ouvi um discurso de alguém, que não vou citar aqui o nome, para não causar situações, que disse, olha, em uma reunião de ministro falar de Kuduro me pesa, porque só o nome já me implica. Mas ainda assim continuamos a amar Angola. Mas então, você depois pensa assim, se o Cota pensa assim, quem vai defender-nos? Certo. Complicado. E infelizmente nós fomos também resistindo situações desagradáveis no Kuduro. Por exemplo, vi alguns vídeos da nossa colega de Benguela reprováveis. Eu reprovo categoricamente.
e temos outros vídeos que também reprovamos, porque a arte pode construir uma sociedade, como também pode destruir pessoas. Okay. E todos os artistas que fazem em nome do Kuduro coisas erradas, a gente não aplaude, a gente reprova. E aqui queremos dizer que por conta disso é que trouxemos outras organizações para agregar valor ao Kuduro. Certo. A Cooperativa Agrícola dos Kuduristas de Angola não veio simplesmente porque precisávamos ter dinheiro, é porque entendemos que os kuduristas estão na classe do desemprego e o governo tem uma visão virada para a produção nacional, um incentivo à prática da agricultura familiar. Aí nós pensamos, uau, como o governo está a apoiar isso, vamos nos organizar nessa vertente para a partir desse setor criar postos de trabalho. Ainda assim, estamos legalizados, organizados e nem com isso temos apoio. Ainda esta mesma cooperativa, e que esta cooperativa é uma cooperativa conhecida pelo presidente, associada, segurada pela ACA, controlada e acompanhada pela ACA. Todas as ações a ACA tem domínio. Criou-se o projeto social. Como cooperativa, criou-se o projeto social Kuduro Patriótico, que recebeu elogios até do ministro da Cultura. O Kuduro Patriótico tem representação em mais de 14 províncias de Angola, né? E todos os jovens, nós fomos até essas províncias, com iniciativas próprias, fomos até as províncias. E entendemos que se o governo... Entendemos que se o governo olhar para estas organizações, e aqui a título, hoje o nosso governo cobra, faz contas, pede, o nosso governo quer saber onde é que foi aquilo, gastou como. Então acho que podem correr, se por acaso é um risco, de apoiar essas organizações para depois de um tempo cobrar. Criaram quantos postos de trabalho? O que é que fizeram com isso e aquilo? Agora, ficar sem dar apoio num país que se diz que a juventude é o futuro da manhã, mano, eu acho que nós temos os jovens que entender que o futuro não é amanhã para nós. Principalmente jovens com a nossa idade que temos agregado familiar. O nosso futuro é agora. O nosso futuro começa hoje. Então parem com esse discurso. Nos orientem caso seja necessário. Se não estamos ainda com condições de avançar, que nos dê informações e capacitações. Certo. Mas tem que mudar o nosso quadro, camarada. O nosso quadro tem que mudar. Só quando a gente entrou, a cooperativa multissetorial Tudo pelo Kuduro dizia a nossa existência, nós logo no nosso primeiro ano, a gente juntou-se ao CNJ e pegamos aí um número quase de 200 e tal bolsas de estudos que a gente foi dando em vários familiares de kuduristas. E a nossa associação, a nossa cooperativa, nós criamos na perspectiva de empoderar o kudurista, não na questão financeira, mas na questão intelectual, na questão social, porque vemos por ali muitos kuduristas nem conseguem sequer definir o seu próprio estilo musical que fazem. Muitos dos kuduristas por ali não conseguem entrar num debate intelectual 100%. Tudo isso é necessariamente que haja acompanhamento de nós, líderes de vários movimentos que existem dentro desse Kuduro. Mas em contrapartida, não basta às vezes a gente fazer. Os apoios são necessários. Nós estávamos recentemente com uma agenda de falarmos qual é a real história do nosso movimento. Temos uma agenda recheada para fazer várias palestras a nível de Luanda e não só, onde a gente vai trazer informações inerentes do nosso próprio movimento, mas informações que muita gente desconhece, e ainda há uma discussão séria dentro do nosso movimento naquilo que é a própria história do próprio Kuduro. E ouvimos falar que a luta para fazer o Kuduro concorrer a património lá na Unesco é património mundial. Imagina só uma organização que a nível local tem essas debilidades. Como elevar a patrimônio? Porque a própria história do Kuduro em si, nós temos uma história do Kuduro narrada pelo Tony Amado, que não é aquela história que devia ser narrada, onde os intervenientes, as pessoas que ajudaram esse movimento a ser hoje, não são postos dentro desse historial. Estás a ver? Então é necessariamente que haja organizações que falem sobre isto. Por esse motivo é que... Só para falar dessas... Lola, quando estiveres a falar, por favor, posiciona-te bem o microfone. Ainda sobre desemprego, eu gostaria de fazer mais uma questão. Só para falar sobre a questão do desemprego, nessa altura, temos um kudurista, que é o Litilson, né? Litilson, sim, que vimos eu estava a falar com o Chicoica aí fora e nós falávamos, há uma coisa que nós temos que levar a sério. Se não tivermos posto de trabalho, se não começarmos a ganhar... Sabe por que nós estamos a pegar na questão do trabalho para o kudurista? Porque os direitos autorais em Angola é um assunto fora. Não, aí tens empresas que têm roubado os nossos direitos autorais. Esse é um outro assunto também. Então, se já não ganham direitos autorais, pelo menos arranjam só um sítio para trabalhar. Nos kits de pobreza, nas formações que estão a dar do combate à pobreza, coloquem lá os kuduristas. Sim. Coloquem lá, o Litilson tem que fazer alguma coisa. Sim. Para não vir aqui por causa do problema de saúde, sempre o braço dele que anda com aquela situação. Se ele por acaso estiver a ganhar salário, possivelmente poderá se tratar.
E nós temos muitos kuduristas. Agora, recentemente no Clama já se faleceu vítima de doença prolongada. E as doenças prolongadas matam. Por pouco o Champolin também baseasse nessa perspectiva. Se não fosse e o Baby Conde da intervenção... crítica acompanhou isso. Assim. Sim, por acaso, nós intervimos. Agora, será que as pessoas vão estar Banco sempre disponíveis para intervir quando esses jovens estiverem... É essa a questão. Por isso é que é importante que se crie condições tenham alguma rentabilidade. Para que essas situações não acontecem, porque isso é constante. Eu acredito que em um ano temos 20, 30 problemas do género, tudo porque não há condições para que se remata de facto esta situação. E em torno disso, eu gostaria de saber qual tem sido o papel dos kuduristas, apesar de serem na sua maioria desempregados, o contributo no resgate de valores e na preservação de ganhos públicos. Fala comigo, São Chilola. vários projetos que fizemos. Há tempo nós organizamos uma campanha de limpeza nacional com todos os jovens afetos do projeto Kuduro Patriótico. Limpamos com o apoio dos governos provinciais. Fomos pedir. Não, mas o projeto não foi só ligado ao Kuduro Patriótico. O Chilola orientou-me a dizer, olha, vocês que estão no Rangel saem assim, os do Clã Baquias saem assim, e foi uma coisa bonita. É incrível. No único dia, mais de 14 províncias fizeram isso. As 18 províncias kuduristas foram na rua e temos registro porque as rádios de televisão reportaram isso. E o que aconteceu? Olha só a força do Kuduro. Sim, aquilo é um exemplo de cidadania. De facto, porque nós amamos Angola. Patriotismo, pegar enxada e limpar a tua rua. Ali começamos a transmitir a ideia de que devemos valorizar o patrimônio, que devemos valorizar os ganhos da paz, devemos, ser um participativo na preservação daquilo que são os valores. Fizemos uma outra atividade que nós fomos conhecer os ganhos, as obras inauguradas pelo executivo atual. E fomos ao novo hospital, um grupo de kuduristas, chegamos lá e dissemos, uau, uma grande obra, como por exemplo essa onde estamos, é uma grande obra de outra dimensão. O que é que nós temos que fazer com o Kuduro? Aconselhar os jovens a preservar, a não destruir, a valorizar, a não vandalizar, e através de uma boa canção, de uma palestra e etc. E é incrível, isso temos estado a fazer. Esse é que é o contributo do Kuduro. E é incrível, Chicoica, como é que essa força, mesmo que não se passe informações com veemência nas redes sociais, televisão e rádio, individualmente, essa força os kuduristas já têm. Sim, já. Um único kudurista na banda onde vive, ele desenvolve um projeto, acarreta milhares de pessoas e faz acontecer. Agora eu me pergunto, se sem apoio, sem patrocínios, o Chicoica fora a sua empresa, a sua cooperativa, individualmente, faz o seu serviço. O Chilola de Almeida fora Kuduro Patriótico e tal. Eu particularmente, por 4 anos consecutivos, que ofereço mais de 200 bolsas, levo saúde nas agora, comunidades. Nas comunidades mais recônditas. E a minha pergunta é, se sem dinheiro, Chicoica, nós fizemos o que fizemos e se tivéssemos patrocínios, se tivermos apoio. Aí tá a questão. E nós dissemos aqui que esses apoios é para serem fiscalizados. Deu alguma coisa, algum financiamento, acompanha para ver o destino, os benefícios têm que ser chamados. Quantos postos de trabalho foram criados? Como é que está isso e aquilo? Nós estamos disponíveis para isso, porque não queremos continuar como os pedintes. Quais são os seus projetos que tens? Não queremos continuar como pedintes. Esta é a luta, E essa é a luta, porque sabemos que há muita gente que vive em situações complicadas, que se continuarmos como pedinte vamos morrer. Então, aqui viemos abertamente na rádio falar isso. E eu quero dizer assim, das várias ações que nós fomos criadas, todas elas viradas para o resgate de valores, todas elas alinhadas aos interesses do Estado na preservação da paz e os seus ganhos. Mano, você não viu o kudurista listado em vandalismos? Houve atos que reprovamos, como por exemplo no óbito do Nagrelli, nós fomos ao Ecos e Facto, eu estive no Ecos e Facto, reprovamos aquilo. Houve excesso no óbito do Mano Chaba, também, reprovamos isso, mas não visto um grupo de kuduristas que foram se manifestar e não temos tempo para isso. Não somos vândalos, o kudurista não é vândalo. Podemos até não ser, muitos de nós não somos acadêmicos, mas não somos vândalos. Às vezes procuram querer nos fazer entender que somos. Não somos. Quando não somos. Não somos. O que nós precisamos é tratamento especial. As nossas apelações são contínuas. As nossas apelações são contínuas. Sem querendo, em programa televisivo ou radiofônico, onde a gente não deixa de dar uma ou duas dicas. Atualmente, em toda a banda que nós chamamos atualmente Paraíso, o Xendovava, todo puto é kudurista. E é aquele que é o trabalhador no mercado do Kikolo, é aquele que é o roboteiro, né, que nós chamamos de roboteiro no mercado do Kikolo, é aquele que quando ele vê um kudurista passar assim, tipo, o Chicoica, olha, meu cota também faz kuduro, me leva só na televisão tal, olha, ouve essa cena, ouve esse mambo. Em cada angolano em sua casa tem um kudurista. Certo. É porque tu hoje vais para certos departamentos e tal. E o camarada que olha, eu já cantava kuduro. Esquece, kuduro está em todas as classes do país. Só que
enquanto não lutarmos para que se resolva esta situação, vamos continuando sendo a classe paupérrima que o país tem, mostrando esse sofrimento, aquilo que o Lola falou, continuando a ser pedintes, a passar fomes, necessidades e aumentando o número. E aqui também uma outra questão, nós não estamos a vir simplesmente lançar palavras no ar, nós temos estado a fazer Existem práticas, ações, acontecer, de fato. Estamos aí nos E isso é ministérios, visível. entramos nos ministérios da cultura, da juventude, da agricultura, tanto é que nós conseguimos terrenos no governo do Icolibengo porque escrevemos, nós temos contacto com as organizações do Estado e pedimos essa atenção, porque sabemos que a gente pode cantar, gritar e berrar, se não houver vontade de Estado, se não houver acompanhamento dos organismos ou do Ministério de Direito, dos órgãos de tutela, mano, vamos mesmo ficar mesmo só aqui no... Já somos abandalhados nos grandes palcos a nível nacional, onde a gente podia recorrer para passar a ter cachê e sustentarmos as nossas famílias, mas pelo número de pessoas no movimento, cá em Angola só és convidado para shows quando estás a bater. Se não tiveres a bater, não és tido e nem é achado. E aqui em Angola não respeitam quem já fez. O teu percurso musical pode ser de 7, 8 anos, com grandes hits, nos Quando grandes palcos deixar, não é chamado. Quando deixas de bater, acabou. não é chamado, passa a ser chamado de Kuduro Recordar. Esse é o nome acabou. que a gente Sim. usa na gíria para não Acabou. discriminar os outros e respeitarmos. Mas os que fazem os grandes shows em Angola, Próxima vez o vamos famoso fazer showbiz, sinopse, não somos... Sim, não que somos foram nos titinhos ministros achados, das sim. cartas, sinopse. Então é preciso... Entrar nos ministérios, quer sinopse? Esteja à vontade, é o Qual Bungle que é os Bank. documentos da legalidade que o Ministério da Justiça nos deu? Dos grupos, sim. É incrível, é que se tem prova de tudo. Não, É que está tudo alinhado e organizado, mas ainda é incrível isso, incrível. Bom, mas vai. Precisamos ser levados a sério, não somos levados a sério. Mas nós acreditamos que vai melhorar. Sim, sim. Nós acreditamos que esta eu intervenção tenho- radiofónica vai ajudar no esclarecimento do que Eu se queria- precisa para a mudança do Eu estilo Kuduro também. queria pedir que permita assim sair fora do tema e fazer aqui um apelo. Eu tenho estado a criar através das minhas redes sociais uma campanha, uma sensibilização contra músicas com textos ofensivos. Certo. Eu tenho estado a fazer isso E constantemente. hoje em dia nós temos muitos. E portanto, o que nós estamos aqui para valorizar os que desvalorizam Angola. Não. De fato. Nós somos por Angola e pelos angolanos. Nós por Angola. E nós não vamos. Eu, particularmente, já falei para os amigos, eu nem que tivesse condições de abandonar Angola, eu abandonaria. Porque eu já tenho meus filhos, tenho um laço com essa terra, um laço sanguíneo. Olha, eu comecei a fazer coisas para ver bairros a mudar. Os meus vizinhos que vivem comigo vão te dizer: olha, esse camarada fez isso. E eu, nesse momento, vivo com a ajuda de um miúdo, que é um meu afiliado, que era bandido, hoje se tornou um rapaz que me dá apoio de 100 mil a 50 mil. Quer dizer que esta nossa vontade de criar cenas para mudar a vida de pessoas é antiga. E nós só pedimos o apelo das pessoas de direito do nosso Estado que olhem para essa classe, que é uma classe que no fundo vale a pena merecer a confiança do Estado. Vamos cumprimentar rapidamente o camarada que está consigo, que acabaste de falar, não é? Do Eu até já Icolibengo, falei que é- tudo, eu até não quero falar muito mais, eu Pronto. até já falei tudo. Vamos só dar Se ele um vem boa daqui e fala tarde. alguma Vem dar um boa coisa, tarde no Bungle Bank. Estás a ver mais um camarada a gente a resgatar. Estava aí a se perder nos tatirolas. A gente tirou-te daqui e está aqui connosco. Tirou-te de lá, agora está aqui no Bungle. Está tudo bem, caríssimo. Encosta o microfone do Bungle Bank. Muito boa tarde. Está tudo bem. Tudo bem. Foste resgatado mais uma vez pelo Kuduro. Ok, tudo. Quer tudo dizer, em pelo- 2 milhões de pessoas tu fazes parte. Graças a Deus que me deu essa oportunidade. Como é que te chamas, caríssimo? 20 valores. 20. Tu falou que eu era o melhor estilo do mundo, esquece. 20 valores. 20 valores. Tu, antes de conheceres a melhor classe do país, estavas em caminhos errados. E agora que entraste para a classe, deixaste tudo para lá e te focas no bem que a sua vida lhe pode proporcionar e naquilo que é a desenvoltura do país, não é? Atendendo a classe artística kudurística. Certamente. Encosta mais um bocadinho. Não fica com medo do Bungle. Certamente. Assim de forma lacônica, Ok, já estamos a terminar. Ok. O Kuduro deu e continua a dar muitas oportunidades. De facto. Nós somos Angola. E quem puder pegar com as duas mãos essa grande oportunidade, então vai se dar bem. Eu entrei no Kuduro porque o Kuduro é vida.
O Kuduro tirou e continua a tirar muita gente de sítios errados. De facto. O Kuduro já me dá tempo de pegar o caderno em vez de ir fazer coisas erradas. Então me ocupo com os cadernos e os livros. Boas. Então, graças ao Kuduro, lá no meu bairro chama-me 20 Valores. 20 Kudurista com todos os molhos, o nome que colou na boca do povo e virou moda. Boas. Olha, nós agradecemos por esta transformação em sua vida. Certo. E mais uma vez, o ouvinte angolano, a sociedade que lhe está a ouvir, tem patente de que nós, a classe artística kudurística, mais uma vez, tiramos alguém da delinquência. Atenção, não é outro estilo. Não é uma outra associação normal do país. Estamos a falar da classe mais paupérrima que não tem ajuda até o momento presente. Não é história, não é bungle. O camarada está aqui a falar para nós que estava perdido na delinquência e graças ao Kuduro, isso pela intervenção de Chilola de Almeida, deixou tudo, agora está focado, está a ler livros, está a estudar e está a fazer música. Nós merecemos mais do que apoio. Eu acho que os cotas têm que dizer assim, kuduristas, está aqui, o país tem 24 províncias. 12 províncias para vocês gerem, cuidam do país e 12... Não, porque nós fizemos muito sem apoio, sem patrocínio. Nós amamos Angola e nós faremos... Por isso é que o nosso slogan é Nós por Angola. Mas é necessário que Angola também olhe por nós. E principalmente pela classe artística kudurista. Olhem para os kuduristas. Nós fizemos muito. Chicoica, deixa aí os teus abraços, últimas palavras, só temos já 2 minutinhos assim de forma muito rápida. Para o Manexo do Coro, DJ De Vitor, Gui Popó, Labo Music, ao Beltrán, fantástico, é um ouvinte que está a ouvir, mandou uma mensagem. Abraço para ele, abraço para todo mundo e minhas filhotas. Aquele abraço do vosso boy Chicoica. Chilola de Almeida, últimas palavras assim já para terminarmos o programa. Abraço ao presidente B-Black, a todos os kuduristas patriotas de Angola, ao nosso ministro, ao ministro da Juventude, que são o ministro da Cultura e o ministro da Juventude, que são as excelências que nós esperamos que olhem para esta franja de jovens artistas que precisam de muito apoio. Boas! Bem, assim foi o nosso e o vosso programa Bungle Bang nesta quinta-feira. Obrigado a todos pelo carinho da audiência, obrigado pela preferência. Próxima semana temos mais de 17 às 18 horas pontualmente. Deixa de despedir-me da equipa técnica. Estivemos com o nosso camaradas hoje a cuidar da seleção musical e não só. António Cariato na produção, DJ Dix, realização Edgar dos The Twins. Eu sou o Alexandre Joaquim, mais conhecido por Bebo Clone. Próxima semana tem mais temas, porque o Bungle Bang não é apenas um programa, é o próprio programa. Nós somos diferenciados. Até já. Estás a confundir o people porque estás a morar. Quando o fracasso chegar, quero ver quem vai te ajudar. De amigo gato, eu não gostei. Minha mãe, eu não gostar. De amigo gato, eu não gostei. É tudo pelo estilo. Rafael Witt, vamos! Eu que vou mudar a regra do jogo. Era tava duvidando, vai lá tirar.